Muitos criticaram o presidente Trump por dizer o óbvio, quando perguntaram se ele estava do lado do Putin ou do lado da Ucrânia. E ele disse: estou do lado dos Estados Unidos. E para a gente conseguir sentar à mesa para uma negociação, a gente tem que parar de chamar o outro de inimigo, de ditador, de nazista. Mesma coisa do Brasil. Nós precisamos sentar à mesa e discutir o Brasil. Não a direita, não a esquerda, não fulano, ciclano, não Lula, Bolsonaro. O mundo mudou, presidente Lula. O mundo agora existe, a internet, rede social. As pessoas vão ter acesso e vão fazer a sua própria, chegar à sua própria conclusão. Nós precisamos parar com essa narrativa que ninguém mais cola. O mundo já entendeu o que está acontecendo no Brasil. Não existe nenhuma lei na nossa Constituição que deixe ou que permita o que está sendo feito, calando pessoas, colocando pessoas na cadeia, tirando redes sociais, bloqueando empresas americanas, colocando multas. Nós precisamos de segurança jurídica, ministro Alexandre de Moraes. E eu não quero aqui chamar o senhor disso ou daquilo. Ministro Alexandre, o senhor está sendo alvo ou que o senhor tem ações? Quando a minha esposa pergunta se eu deveria falar isso, já mostra que nós vivemos num momento de exceção. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o Brasil precisa honrar as leis, honrar os acordos, a nossa Constituição, a nossa Constituição. E o Itamaraty precisa voltar a ser o Itamaraty. Presidente Lula, nós vendemos para o mundo todo. Nós precisamos ser neutros como o Brasil sempre foi, porém com clareza moral. Hamas, terrorista e ponto. Não vamos nos alinhar com regimes autoritários e dizer que nós defendemos a democracia. Nós precisamos vender para o Oriente Médio, para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, para a Venezuela, para todos. Uma coisa é aliança, outra coisa é venda. Nós precisamos ser o elo que une esses pontos. Se nós somos neutros e não ficamos chamando o Trump, como o senhor fez, presidente Lula, antes da campanha e até agora, o presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos, o senhor é o presidente do Brasil, o senhor tem que fazer o que é melhor para o Brasil. E nesse momento, não é pegar uma briga com ninguém, principalmente um dos nossos maiores parceiros comerciais. E os Estados Unidos são sérios. Acabou aquela bagunça que estava. Então, se teve, isso foi inclusive, presidente Lula, o senhor é o meu presidente. Presidente Lula, se o ministro Alexandre de Moraes diz, e o próprio Departamento de Estado do presidente, do antigo presidente Biden, negou o pedido de extradição do Alan dos Santos, dizendo que não havia legalidade, não é o Departamento de Estado do Trump. Isso já vem sendo negado há anos. Se não me engano, o Alan dos Santos está lá desde 2019 ou 20. Ou ele foi acusado nessa época, não, já faz um tempo. Ele recebeu asilo, ele não está foragido. A Interpol, para todos já sabem, a Interpol não aceitou colocar o Alan dos Santos como foragido de uma forma geral. E, recentemente, a semana passada, até mesmo da lista restrita, que só os policiais têm acesso, o nome dele foi retirado. Por quê? Falta de comprovação. Então, ministro Alexandre, não sei o porquê e não me interessa. Como brasileiro, eu quero que a Suprema Corte volte a ser respeitada. Que a Suprema Corte volte a ser a Suprema Corte para questões constitucionais. Quem não tem foro privilegiado não é julgado aí. E nós precisamos voltar a uma coisa simples. Juiz julga, promotor acusa, advogado defende. Ponto. Quem investiga ou é o Ministério Público, ou é a polícia, procuradoria. O STF não pode ser juiz, promotor e investigador. Não está na nossa Constituição. E presidente Lula, presidente do STF hoje, Barroso, a nossa Constituição, ela é disponível online. Então, quando nós inventamos que existem leis, as pessoas podem ler.
Quando a OEA, e eu já trabalhei na OEA em 97, na Comissão de Direitos Humanos, eles vieram aqui, a OEA sofre grande pressão do governo americano, até porque é em Washington, é um órgão importante, vai sofrer, e esse relatório vai vir muito forte contra o governo brasileiro. Da mesma forma que Cuba, a primeira ação da OEA na guerra, na crise dos mísseis, foi na OEA e depois foi para a ONU. Isso era em outros tempos. A ONU não tem mais tanto poder. E agora o Brasil vai ser retaliado. Ministros do Supremo sem poder viajar para os Estados Unidos, sem poder ter uma conta no banco. Imagina que absurdo. Nós precisamos voltar a ter clareza moral. A nossa lei, e quando o Washington Post, o New York Times estão dizendo que as ações do STF são a maior ameaça à democracia, a gente tem que entender que todos já viram isso. Só que eu não sou a favor do impeachment, nem do Alexandre de Moraes, nem do Gilmar Mendes. Eu concordo com a Columbre. Eu concordo também em não fazer o impeachment do Lula. Uma coisa que o Bolsonaro falou numa entrevista semana passada, porque o Brasil vai paralisar. O Congresso vai paralisar. E nós vamos ficar discutindo isso. Enquanto isso, o ovo sobe, a carne sobe, o arroz sobe e as pessoas sofrem. Então, vocês políticos, aí em Brasília, aqui em São Paulo, quer que seja, vamos pensar nas pessoas. Vocês já ganham bem? E essa briga vão ter muitos pontos para vocês. Mas para as pessoas estão cansadas. Então, se eu tivesse a minha opção, e se eu tivesse próximo ao presidente Lula, eu diria: pare tudo, traga o Bolsonaro para ser um ministro, para ser um conselheiro e una o Brasil. A entrevista que ele deu para o PBD, Patrick David, foi muito interessante. O Patrick é um grande fã do Senna. O Senna, todo domingo, unia o Brasil todo. E a gente quer ver aquela bandeira de novo subindo. E aquele hino. Mas não em corrupção, em escândalos, em controvérsia. Vamos ver, vamos mostrar ao mundo o potencial do Brasil de verdade. O agronegócio. Então vamos parar de demonizar o agronegócio. Os empresários. Vamos realmente mudar essas leis, melhorar o ambiente de negócios. É uma complicação aqui. A gente está fazendo um negócio na Colômbia, é tudo mais rápido. Você muda isso em 3 dias, você abre uma empresa em um dia, e é tudo muito difícil. Isso gera problemas, diminui empregos, gera custos desnecessários. E no final do dia, presidente Lula, o senhor quer ser ou quer continuar sendo o pai dos pobres? Vamos transformar o Brasil numa potência que nós já somos. Nós vivemos no período mais próspero, pacífico e interessante da história da humanidade. Não adianta querer controlar a mídia. Não adianta. É igual secar gelo. Não vai funcionar. Nem a China consegue. E olha, o povo é diferente. O povo está acostumado, desde toda a história, a ter governos autoritários. Então, nós não temos que ensinar a China a ser como o Ocidente. E o Ocidente tem que ser o Ocidente. Valorizemos os nossos valores e o Brasil sempre foi neutro e pacífico. Sejamos assim. Eu quero, de novo, que o presidente Lula seja visto como foi visto na época pelo então presidente Obama. Tem "is the man", é o cara. Então, vamos levar o Brasil ao mundo de outro jeito. Lula e o PT são excepcionais em vender uma imagem, mas a execução não é tão boa. O governo Bolsonaro não foi tão bom em vender uma imagem, mas a execução foi boa, muito boa. Tarcísio, o atual governador de São Paulo, conseguiu colocar em dia obras que faziam 10 anos que estavam paradas. Ou seja, imagina os dois juntos. Uma boa comunicação, boa articulação, pessoas não brigando e uma boa execução. Presidente Lula, presidente Bolsonaro, sentem à mesa, por mais difícil que seja, pelo bem do Brasil. Eu tenho certeza que ambos não lutaram tanto nas suas carreiras para apenas ficarem brigando. E vamos seguir a lei, todos os ministros do Supremo Tribunal. Nossa Constituição está disponível online.
Qualquer um pode ler. A cláusula é inviolável à fala de um parlamentar. E quando o então deputado foi preso e o presidente Bolsonaro deu um perdão presidencial, como o Trump deu, como o Biden deu para o seu próprio filho, e ele voltou para a cadeia, isso é uma abominação. E sim, eu sei que existe um risco em falar isso, mas sabe qual que é o risco maior? Em se calar. Porque a verdade, ela já está evidente. Todos sabem. Todos sabem o que, que o Brasil pode virar para um lado ou para o outro. Então, presidente Lula, o senhor quer ser o presidente que caiu e fez o Brasil cair como um pária, ou o senhor quer ser o presidente que une? Une e acaba com essa guerra interna entre esquerda e direita, que ninguém ganha. O futuro dirá. Entende? Mudança nem sempre é boa, nem sempre é fácil, mas no fundo, nós precisamos. Obrigado. Vamos conversar.